Os agentes federais do FBI chegaram à conclusão de que o ministro Alexandre de Moraes é integrante de uma organização criminosa especializada em beneficiar a criminalidade brasileira. Em reunião com autoridades da Polícia Federal, agentes americanos estiveram no Brasil com a missão de se reunir com os chefes da Polícia Federal, pois, de acordo com o diretor-geral do FBI, há relatórios que detalham a participação de membros do Poder Judiciário do alto escalão da Justiça participando de esquemas ilícitos. Christopher Wray, numa live, explicou para os chefes da Polícia Federal que a agência norte-americana encontrou a fuga de milhões de reais do Brasil após o entendimento do Supremo Tribunal Federal de soltar criminosos internacionais que estariam aguardando para serem extraditados, porém a primeira turma do Supremo decidiu soltar através de habeas corpus. Para o delegado Rodrigo Bartolomei, o ministro do Supremo Alexandre de Moraes deveria estar na cadeia. O atual superintendente da PF de São Paulo corroborou a nota do diretor do FBI avisando que encontraram uma série de elementos do envolvimento da Suprema Corte com o crime organizado no Brasil, e assinou um manifesto a favor de que seja instaurado processo contra o ministro Alexandre. Bartolomei citou que havia sido alvo de intimidação pelo ministro por ter dado seguimento numa investigação que envolve políticos ligados ao ministro. Bartolomei, que esteve pessoalmente em Washington na sede do FBI, entregou nas mãos de Christopher Wray sobre a interferência do Supremo em investigações que miravam os poderosos políticos. Bartolomei chamou Alexandre de Moraes de padrinho dos corruptos, e que o ministro teria blindado certos políticos de serem indiciados numa investigação que foi autorizada pelo diretor da PF Márcio Nunes, com base em provas coletadas e analisadas por agentes federais, o que originou um pedido de prisão contra o ex-presidente e ex-presidiário Lula, do qual Moraes havia mandado o governo afastar o superintendente por pedir um mandado de busca e apreensão contra Lula. O ministro Anderson Torres decidiu não afastar o delegado Bartolomei, alegando que o superintendente apenas estaria fazendo o seu trabalho como chefe regional da PF. O delegado superintendente da Polícia Federal, Rodrigo Bartolomei, avisou que a Polícia Federal afirma ter elementos probatórios para indiciar novamente Lula. O delegado afirma que o ex-presidiário está envolvido em um grande esquema de lavagem de dinheiro em São Paulo e que a prisão de Lula poderia acontecer mais rapidamente se não fosse, mais uma vez, a interferência nas investigações do Supremo Tribunal Federal, que anulou provas envolvendo o petista, mesmo que a Polícia Federal tenha indiciado Lula num esquema de propina. Se o petista não tivesse sido descondenado pelo STF, provavelmente a sentença do criminoso seria muito maior, já que o delegado acusou formalmente o petista de ser chefe de quadrilha. Desde que tomou posse em 2021, a Polícia Federal, sob o comando de Bartolomei, bateu recorde em operações, e algumas dessas foram na apreensão de dinheiro vivo que seria pagamentos para políticos que estariam lavando dinheiro para o tráfico. Numa planilha, a Polícia Federal encontrou diversos codinomes, entre eles Barba do PT, Enio Tato também do PT. Ambos são deputados estaduais de São Paulo. E a Polícia Federal acredita que esses parlamentares lotaram em seus gabinetes membros da facção criminosa Primeiro Comando da Capital. Uma matéria publicada pelo site Valor Econômico diz que a empresa do deputado petista Enio Tato funciona como fachada para o PCC, de acordo com a Polícia Federal. A PF ainda acredita que diversas empresas estejam atuando para lavar dinheiro do crime organizado. Peritos da Polícia Federal realizaram uma perícia no aparelho celular apreendido e encontraram repasses milionários para uma conta no exterior em paraíso fiscal de mais de 60 milhões. Resta saber agora se o Poder Judiciário vai novamente interferir ou vão deixar a Polícia Federal fazer o seu trabalho, pois chegaram na alta cúpula do PT. Seria até motivos para caçar o registro político do partido, que ao que parece é uma subsidiária do PCC, ou seria melhor dizer, o PCC é uma subsidiária do PT. Esta é a delegada doutora Paula Mari, da Polícia Federal e chefe do Grupo de Repressão aos Crimes de Colarinho Branco no Rio de Janeiro. Terror de Gilmar Mendes e companhia do STF. Quando o ministro mandou soltar mais de 40 presos indiciados pela Polícia Federal, a delegada fez uma queixa-crime na PGR para investigar o ministro, pois acusou Gilmar de integrar uma organização criminosa. Eleita uma das melhores delegadas do Brasil, cotada para assumir a superintendência do Rio de Janeiro na Polícia Federal, mas decidiu que seria a hora de lutar em novos ares, ou melhor dizendo, botar a bandidagem de Brasília para correr. É candidato a deputado federal. O ministro da Justiça, Anderson Torres, conhece de perto o trabalho de Paula. A delegada pediu para investigar no ano passado a interferência do ministro do STF na força-tarefa no Rio de Janeiro, do qual prendeu deputados estaduais numa força-tarefa comandada pela delegada. E alguns desses políticos, a maioria do
do PT, estão concorrendo a deputados federais para garantir o foro privilegiado, enquanto esta corajosa delegada não tem qualquer procedimento criminal na Corregedoria da Polícia Federal, a não ser, é claro, o enfrentamento contra a bandidagem, e mais recente, foi proibido de prender bandido por ordem do ministro Fachin. Queríamos que Paula Mari fosse candidata ao Senado, seria uma adição em peso para fazer parceria com outra grande mulher de coragem, Paula Belmonte, que logo mais será eleita, se Deus quiser, para o Senado Federal, mas pelo menos vai fazer um excelente trabalho, ajudando a colocar ordem na casa, pois ao que parece esta delegada vai revirar a Câmara Federal atrás dos bandidos. Não só na Câmara, no STF, que é o foco, já que ela é considerada o terror de Gilmar Mendes. Uai, seu app de vídeos curtos. Uai, seu app de vídeos curtos.